tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais esta sessão do nosso ciclo A Caminho de uma Sociedade Digital. E hoje temos o privilégio de contar com a professora Margarida Gaspar de Matos, que nos vai falar sobre os adolescentes e o mundo digital. Em primeiro lugar, professora Margarida, eu queria lhe agradecer do coração ter aceitado o nosso convite e gastar connosco, mas que será muito bem gasto e muito bem-vindo este tempo do seu pouco tempo. Mas por isso mesmo, um grande muito obrigada por estar connosco aqui hoje, falando-nos de um assunto tão importante, tão atual e de que tanto precisamos de saber com o rigor que os nossos maiores e os nossos cientistas nos trazem até nós. Eu pedi agora ao professor Jorge Soares para fazer a apresentação da professora Margarida, se faz favor. Muito obrigado, senhora professora. É com um grande prazer, uma grande satisfação pessoal, que eu tomo este encargo de apresentar a professora Margarida Gaspar de Matos, que há longo tempo conheço. A professora Margarida tem um trajeto de vida profissional já longo, muito sólido, com relevância científica e com reconhecimento internacional. Dedicado sobretudo aos jovens, quer do ponto de vista da observação, quer do ponto de vista da intervenção, nos vários ângulos do seu desenvolvimento. A sua carreira académica é relativamente rica, tem uma licenciatura pelo ISPA, tem um doutoramento em Educação Especial e Reabilitação pela Universidade de Lisboa, tem agregação em Saúde Internacional pela Nova Medical School e foi em 2010 professora catedrática da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa. Entretanto, e após jubilação, é agora colaboradora da Faculdade de Ciências Sociais, acho que é assim que se designa, na Universidade Católica. Também exerceu funções de coordenação do Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina de Lisboa. Portanto, isto é um percurso muito rico e com uma grande, muito alargado a várias instituições. Conheço a professora Margarida Gaspar de Matos da Fundação Carlos de Gulbenkian, tenho tido o privilégio da sua colaboração, mas sobretudo e acima de tudo pelo seu entusiasmo jovial que é muito contagiante. É uma capacidade de liderança pela mobilização e pela alegria e pelo entusiasmo que é muito importante. Tem liderado muitos projetos cá em Portugal e projetos de colaboração internacional. Lembro, por exemplo, o Aventura Social. As suas publicações, quer em paper, quer sobretudo em livros, eu não vou dizer os índices H, mas vou dizer que enchem prateleiras. E enchem prateleiras. E são publicações, quer de edições nacionais, quer de reputadas editores científicos internacionais. E, portanto, esta é uma referência incontornável para quem quer estudar os jovens e os adolescentes nos vários ângulos em que podem ser abordados, a biografia da professora Margarida Gaspar de Matos. Senhora professora, é um gosto renovado e o que lhe pedimos foi que falasse com a simplicidade, a naturalidade com que habitualmente o faz e a simplicidade com que estes temas devem ser, os temas da transformação digital e os jovens devem ser abordados para uma população que não é exatamente de especialistas, mas que é uma população de pessoas que estão interessadas em saber mais e em conhecer mais coisas. Senhora professora, seja bem-vinda, muito obrigado. É uma grande expectativa ouvi-la mais uma vez. Obrigada, estava preocupada que estava aqui
mutizada e não estava a ver como é que ia sair daqui, mas porque foi isso, foi daí. Então, boa tarde ou boa noite a todos, é um prazer estar aqui. O convite do professor Jorge Soares era irrecusável, portanto, ele não admitiria um não como resposta. E, portanto, é evidente que os pedidos do professor Jorge Soares são ordens, não é? E eu fiquei logo a dizer que sim, só fui à agenda a ver se era uma coisa completamente incompatível. Realmente temos cumplicidades de longa data e o projeto de protagonismo juvenil que nós desenvolvemos em Portugal, o chamado Dream Teams, que é um projeto que ainda agora deu origem a um Horizon, portanto, que está a correr neste momento. Eu vim há bocadinho de Bergen, de um Zoom, exatamente por esse projeto. Só pôs Portugal no mapa e só foi possível porque o professor Jorge Soares acreditou em nós e financiou-nos, basicamente é isso. E eu estou-lhe muito grata por isso, porque realmente era um projeto completamente desviante em relação às linhas que ele desenvolvia e, portanto, foi uma ousadia muito grande da parte dele, que implica uma grande visão, ele ter aberto os braços a este projeto. Eu também agradecer à Academia de Ciências de Lisboa, ainda agora estive a conversar que eu já fui aí fazer uma visita guiada com toda a equipa de quem hoje vos vou falar. É um sítio muito, muito acolhedor e para mim é uma honra então estar aqui a colaborar convosco. O que me foi pedido para o caso de não ser isso, eu estava um bocadinho aflita, não é uma comunicação científica para cientistas ou profissionais desta área. O que me pediram foi, digamos, para trocar por miúdos as coisas e para falar para a população, digamos, em geral. Eu estou aqui a ver pessoas ilustres e chamar população em geral, por exemplo, ao professor Manuel Sobrinho Simões, parece-me uma heresia, mas pronto, mas verdadeiramente ele agora vai ter que me ouvir como população em geral, porque foi esse o pedido que me fizeram. Já agora cumprimento toda a gente, estou aqui a ver à volta. Eu, se calhar, então vou começar, não é? Até porque tenho um tempo limitado e vou compartilhar o meu ecrã, aqui assim, aqui. Muito bem, já estão a ver tudo, não é? Portanto, o professor Jorge Soares já me apresentou, fui eu esta, não é? Portanto, e verdadeiramente agora estou na Universidade Católica mais um mandato, pelo menos, vou-vos falar sobre os adolescentes, o mundo digital, e eu acrescentei diálogos intergeracionais, desafios de antes e de agora, porque eu penso que é por aqui que se calhar as coisas se podem avançar. E eu também organizei esta comunicação com alguns dados, com alguma teoria pouca, mas também com algumas recomendações que possam ser úteis aos educadores e aos pais de jovens por acaso houve a coincidência que vos vou falar daqui a bocadinho do lançamento da série da Netflix, não é? E os senhores me obrigaram a ver toda no sábado para conseguir vir informada suficientemente para esta conferência, mas pronto, mas não dou o meu tempo por mal emprego, porque verdadeiramente depois explico porque é uma série que eu recomendo vivamente. Bem, então, assim, portanto, esta é a minha equipa, a equipa que esteve aí a visitar a Academia e que a Academia ofereceu a visita à equipa, o que também agradeço aqui, nomeadamente algumas pessoas que estiveram mais envolvidas até nesta apresentação. Eu estou a ver a Inês, que também está aí na audiência. Muito obrigada a todos e a Marta pela vossa assistência. Portanto, é uma equipa de investigadores, docs, pós-docs, professores universitários, basicamente ligados à Academia, e há alguns que vão flutuando, até porque vão parar a outros países, a outras cidades, mas é interessante como continuamos a trabalhar em rede, e é uma das coisas boas do digital, não é? Portanto, há aqui um jovem que está em Singapura, outros que estão no Algarve, outros no Alentejo, outros em Viseu, e continuamos a chamar-nos de equipa e a trabalhar juntos. Portanto, isto é uma boa coisa, não é? Portanto, indo para os adolescentes e para o mundo digital, esta equipa, e desde sempre, nós tentamos ligar a investigação com a intervenção. E eu sei que esta característica translacional é muito importante, que é não ficar só na investigação, mas também não passar só para a ação sem perceber o que é que estamos a fazer e para onde é que estamos a ir. Depois estamos no interface das ciências do comportamento das neurociências, e aliás, eu tenho a impressão que das primeiras vezes que eu vi o professor Jorge foi quando fui fazer uma conferência sobre o cérebro, lembra-se, as bases biológicas do comportamento, e no fim me disse assim, estava muito bem, mas eu não gostei daquela cor de fundo que escolheu para lembra-se? Eu lembro-me dessas coisas todas, não me devia ter dito isso, porque eu nunca mais usei aquela cor como fundo da minha apresentação. Bem, e depois então também
relacionar, digamos, as políticas públicas com as ciências de comportamento. Eu penso que Portugal tem que ser um país que já está com algum avanço civilizacional para podermos ter políticas públicas baseadas na ciência e na evidência e não nas ideias avulsas de quem quer que nos apareça a dizer coisas. Pronto, temos vários projetos, como disse o professor Jorge Soares, nacionais e internacionais, porque a vida do investigador é esta, é arranjar dinheiro para poder trabalhar e para poder pagar aos colaboradores para poder fazer o trabalho. E isto tem sido a minha vida nos últimos 40 anos e, pronto, e está a continuar a ser. O projeto que nós temos agora, que vem do Green Teams, é exatamente este engage daqui e continuamos muito ativos como fonte empregadora de jovens investigadores e a renovar-nos a nós próprios a este nível. Também, não vos vou falar disto, não se assustem, mas é só para vos dizer, isto é uma máquina de uma tomografia axial computarizada, não, desculpa, uma ressonância magnética funcional, e desde que há este aparelho, nós conseguimos aceder à dinâmica do cérebro. E o que é que nos dizem? Então não podemos ignorar estes ensinamentos. E diz um senhor americano que realmente os adolescentes, e isso vê-se pela ativação do cérebro, não é só uma opinião, não é? Os adolescentes são bons decisores em condições psicossociais favoráveis, quando as coisas não estão quentes. Mas os contextos de vida são muito influentes e a pressão de pares, sobretudo nos rapazes, e então quando a coisa toca ao quente, esquecem tudo o que é raciocínio e tudo o que é lógica. Isto é muito importante quando nós estamos a falar de comportamentos de risco, consumos, aceleração na estrada, condução sem capacete, e o uso dos telemóveis excessivo e em jogos. Portanto, basicamente, nós podemos falar com eles, eles entendem o que nós dizemos cognitivamente, mas depois, quando estão ali em cima da tentação, sobretudo quando estão num grupo de pares e, sobretudo, quando são rapazes, olhem para isto, a tendência para adotar riscos mais do que duplica. E isto nós somos assim feitos. E é com este dado que nós temos que abordar os adolescentes. É assim, olha, tu até aos 24 anos estás muito bem quando tem a ver com o raciocínio lógico. Mas quando há uma tentação acoplada a esse raciocínio lógico, olha para isto, perdes o raciocínio lógico todo. E a tua tendência a tomar riscos mais do que duplica. E eles entendem isto porque são pessoas desenvolvidas do ponto de vista cognitivo, mas têm até aos 24 anos aquilo que nós chamamos o maturity gap, portanto, que é uma discrepância entre a capacidade de pensar e a capacidade de atuar emocionalmente. Então, alguém já chamou adolescentes carros poderosos, cognitivamente e na pujança da sua juventude, mas sem travões, porque não têm ainda o mecanismo de ajuste dos comportamentos em relação às situações e podem se meter em grandes encrencas, como nós sabemos. Pronto, mas depois o que é que se faz? O Steinberg, por exemplo, é americano, não é? Portanto, diz que então que não vale a pena trabalhar com adolescentes, o que nós temos é que restringir. E isto não é verdade do ponto de vista do desenvolvimento, porque se nós restringimos a interação do jovem e do seu cérebro com o envolvimento, o cérebro matura mais lentamente, não é? E, portanto, o que vamos fazer é adiar a idade da maturação cerebral dos 24 para os 50 anos. Portanto, não serve só proibir. Ou seja, só o evitamento e as proibições não vão resultar. E a questão para todos os pais e para todos os professores e para nós todos é, então, como monitorizar o comportamento do adolescente para ele sobreviver com o mínimo de riscos possíveis. E aqui a importância dos ecossistemas. E muitas vezes, peço desculpa, muitas vezes nós descuramos a nossa cota de responsabilidade nisso. E a importância do ecossistema, que somos nós todos à volta do adolescente, à volta da criança, e o modo como nós somos modelos sociais do comportamento dos nossos jovens, não é? E realmente eles neste momento, eu não sei, neste momento em que nós estamos aqui a conversar, se fossem ali à sala do lado abrir a televisão, estava com certeza alguém a gritar com alguém outro. Não é? E os jovens não veem televisão muito, é a sorte deles, mas observam isto no seu dia-a-dia. São uns que gritam com outros, a gentileza não existe, a cortesia também não, e um trato forgado entre pessoas não é trendy, digamos assim. E, portanto, isto é importante, nós não descurarmos o modo como somos modelos sociais para estes miúdos. Quando lhes falamos da disciplina, de ecrãs, de rotinas, de preguiça, destas coisas todas aqui, que são as discussões
normalmente os pais têm com os filhos, embora lá ver o que é que nós fazemos do ponto de vista da nossa própria reação, a relação com os telemóveis, da nossa própria literacia digital e da maneira como comunicamos com os nossos filhos. Também há este modelo, não é? E, portanto, estou a ver que entre este modelo e este modelo tem que haver ali qualquer coisa que funcione, porque nem isto funciona. E quando nós começamos assim ou assim nas idades mais novas, a coisa não vai correr bem. E nós somos de cota parte desta questão. Não direi culpados, nós fazemos como pais o melhor que podemos, não é? Se não fazemos melhor é porque não conseguimos, ou não podemos, ou não sabemos, mas verdadeiramente entre a passividade e a agressividade há que encontrar o caminho do meio, já falamos disso. Esta coisa das tecnologias, que nós já não podemos chamar de novas tecnologias, porque já não são assim tão novas, não é? Já são muito antigas, vieram para ficar. E era aquilo que os nossos amigos etólogos chamariam o universal de cultura. A pessoa que teve a visão disto a primeira vez era mesmo um gênio, porque estão a ver, conseguimos arranjar uma coisa, que é um espaço digital, que, olha, esta fotografia aqui é da Coreia do Sul, esta fotografia aqui é de São Tomé, e vocês, onde quer que se virem, onde quer que vão, têm um miúdo entre os 11 e os 20 e tal anos, com o telemóvel na mão, pela rua, à procura de sinal. Portanto, verdadeiramente, esta pirâmide do Maslow, tal como nós a conhecíamos, já tem aqui mais embaixo uma necessidade básica, que é ter internet, e uma necessidade básica, que é ter a bateria para carregar o telemóvel. E isto, nós vemos isso no mundo todo. Eu viajo muito em trabalho e realmente coleciono fotografias de famílias e de miúdos que não se vê a cara, não é? Portanto, mas agarrados ao telemóvel. E pronto, isto aqui é uma gracinha à volta do estranho que é uma pessoa que agarra num livro e que lê, como se esta pessoa fosse aquela que está fora do baralho, digamos assim. Pronto. E verdadeiramente era isso que nós não queremos. Nós não queremos que eles não usem as tecnologias, nós não queremos que fiquem agarrados, que sejam usados por elas, não é? Portanto, e que fiquem agarrados e que a mensagem principal para os pais seja, por favor, mais 5 minutinhos a jogar. E, portanto, estão a ver que só estas t-shirts vendem, porque estas t-shirts correspondem aos problemas dos pais lá em casa na gestão do comportamento dos miúdos online. Fizemos aqui há umas semanas o lançamento desta série da Netflix e eu vi a sábado, não é especialmente para falar com os senhores, mas eu achei isto interessante. Para já tenho ouvido comentários, eu até tive quase para não falar disto, porque tem-se falado tanto, que às tantas parece que é mais uma coisa. Mas eu já agora achei, para já isto é um filme, não é? É um filme e um filme é uma obra de arte e uma obra de arte é feita para nos fazer pensar e sentir. Isto não é uma aulinha sobre ciberbullying, não é? Portanto, é uma obra de arte que pretende fazer-nos sentir coisas. E, portanto, qualquer tentativa de dizer não é bem assim, já se sabe, não traz nada de novo, caramba, não era isso que nós queríamos de uma obra de arte, não é? Mas o que eu achei muito interessante neste filme, independentemente de tudo o que já sabemos, e tudo o que não é bem assim, é que o foco não foi no comportamento do miúdo, nem culpando, não culpando, mas foi no sofrimento da família. No sofrimento de uma família, que era uma família que, sem nada de especial, não especialmente boa, não especialmente má, uma família como tantas outras. Não era uma família completamente disfuncional, não era uma família daquelas que parece que só vêm nos livros, era uma família como tantas outras. E, portanto, este filme anda toda à volta da perplexidade destes pais e da pergunta destes pais em relação aos próprios, o que é que nos aconteceu, o que é que aconteceu aqui. E eu penso que isto é a grande mensagem deste filme, é a literacia digital dos pais e esta questão que os pais têm todos, que é o que é que eu podia ter feito diferente, o que é que eu fiz mal para que isto acontecesse, quando verdadeiramente, provavelmente, eles não fizeram nada mal. As influências sobre os nossos filhos são muitas neste ecossistema, então agora ainda mais o digital associado. E, portanto, é muito básico, muito limitado e muito pouco diferenciado nós dizermos que a culpa é dos pais, ou que é da escola, ou que é do telemóvel. Não, há aqui um conjunto de coisas que têm que interagir. Bem, só para vos dizer que isto é uma coisa que já vem de longe, este estudo que eu faço ligado à OMS, que também já ligámos à Fundação Carlos de Gulbenkian, através dos Dream Teams, portanto é um estudo ligado à OMS que eu faço em Portugal desde 1998 e que fui coordenadora até há cerca de 2 anos.
E quando nós fizemos o último estudo, em 2022, quase que tivemos os filhos dos miúdos que responderam ao primeiro questionário em 1998. Portanto, estamos, assim, por assim dizer, a comparar a geração dos filhos com a geração dos pais. E olhem o que eles diziam, os pais deles, não é? Diziam que faziam em 1998. Ouvir música, ver televisão e dormir. Não é dormir à noite, é dormir aí pelo sofá, cansado e dormitar durante a tarde. E agora, o que é que dizem os filhos deles em 2022? Estão nos smartphones, ouvem música no smartphone e dormitam por ali. Portanto, basicamente é os ecrãs, é a música e é o dormitar. A coisa não está muito diferente do que era no tempo dos pais deles, não é? Portanto, os pais deles também já foram novos e quando eram novos eram assim mais ou menos iguais a eles. O ecrã é que mudou, já ninguém vai para a televisão, faz tudo no tablet ou no smartphone. Mas isto é interessante porque não é os tempos são outros, está tudo. Não, os pais deles, quando eram da idade deles, também eram assim. E depois, os pais deles, quando eram da idade deles, também eram assim. Outra coisa, que foi o que fez crescer o nosso Dream Team, que era o que eles não fazem mesmo, nem, e já não faziam os seus pais, em geral, é ligar alguma coisa ao associativismo e ao trabalho de voluntariado. E aqui é uma mensagem número 2, que é, em vez de combatermos de frente a utilização abusiva do telemóvel, nós temos que arranjar alternativas. E a alternativa de pertencer a um movimento associativo, a um movimento cultural, a um movimento desportivo, as alternativas de voluntariado, olhem quantos é que não fazem, 80%. E, portanto, 80% não se metem nisto. E dizem que não se metem nisto porque não têm tempo. Mas isso já é outra conversa. Mas, portanto, estamos a ver que realmente a utilização dos ecrãs é muita, é abusiva, mas falta alternativas que sirvam os nossos jovens. Pois, olha, as discussões de agora e dos pais deles. Os pais deles discutiam com os pais o quê? Fumar, beber e namorar. Portanto, eram os grandes crimes de lesa majestade do final dos anos 90. Era fumar, era beber, era tomar drogas, também não era tão frequente, mas também era uma grande discussão, e era as saídas à noite, os namoros, essas coisas todas. E neste momento, olha, namorar, beber e fumar é aqui uma coisa que parece que não dá problemas a quase ninguém. Está no fim da lista. O que dá grandes problemas é estar nas redes, não fazer nada. Não fazer nada é estar nas redes, à mesma, não é? E surfar na internet. E, portanto, o que mudou, as discussões lá em casa continuam, fazem parte do processo da autonomia dos jovens, mas mudou o tema da discussão, isso sim. Agora, a minha grande pergunta para vocês é quando é que se fala disto com os filhos? Fala-se, então, isto é um smartphone, não é? Isto é uma espécie de semáforo. Quando é que se fala disto? Fala-se quando o jovem está dependente, e a dependência não é um abuso, é uma dependência, tem critérios como qualquer outra dependência. É quando há dependência e, risco, e já com riscos associados que se fala no assunto, é quando há abuso ou quando há uso, não é? Quando é que se começa a falar destas coisas? É porque normalmente só quando há fumo é que se fala das coisas. E quando é que é preciso haver um diálogo sobre estas coisas? Quando eles já estão a exagerar? Quando eles começam? Ou é uma mudança cultural que tem que ser abordada desde sempre? E eu penso que a internet, tal como o estudo, o sono, as refeições, o tabaco, o álcool, o apoiar lá em casa, as saídas, o dinheiro, isto são coisas que fazem parte de uma cultura familiar e que têm que ser discutidas desde sempre, não é quando começa a haver problemas. E como é que nós falamos disto com os nossos filhos? É viram naquela fotografia, com violência, hostilidade, chantagem emocional, braços de ferro permanente, ou é o deixa andar, ou uma inconstância, às vezes é assim, outras vezes é assado, ou há muitas regras, mas depois aquilo não acontece nada. Não, senão o quê? Senão nada. Não pode ser, não é? Não é uma regra. Ou conseguimos construir uma cultura lá em casa desde pequeninos, não é? Com poucas regras, firmes, partilhadas, e com o custo da resposta, que é se acontecer isto, então isto, com algum humor e, sobretudo, com alternativas. Então, o que é que se faz em vez? E os miúdos são muito, sobretudo quando são mais pequeninos, são muito permeáveis a estas alternativas, embora lá fazer outra coisa. De preferência, até fazer outra coisa que os próprios pais. Portanto, porque verdadeiramente a internet é uma enorme janela de oportunidades. E nós não queremos ser aquelas pessoas que estão sempre a dizer mal daquilo que é a novidade, não é? Portanto,
permite um enorme acesso à informação, embora depois, no outro projeto também que fizemos para a Fundação, eles dizem que o acesso à informação está tão facilitado que o conhecimento não é consolidado e eles são menos cultos que os pais e prevêem que os filhos deles ainda vão ser menos cultos que eles. Porque a informação não fica, não é preciso, não é que solidifica, não é refletida, porque está ali sempre à mão. Mas certa informação, socialização, para a comunicação, para o divertimento, portanto, isto é verdade, não é? E realmente foi uma mudança de paradigma muito grande. Agora, o que é que nós temos que ver? É que depois há problemas físicos e psicológicos, há o chamado ciberbullying, violência, xenofobia, radicalização por estes meios, porque depois isto faz um eco muito maior, não é? Portanto, todos aqueles movimentos extremistas que querem chegar aos jovens frágeis, ou aos jovens com tendência para arriscar, chegam lá muito mais facilmente agora. E as dependências, e a dependência dos ecrãs e das redes, é uma tendência grave e com dificuldade do ponto de vista da intervenção. E depois, claro, há problemas de sono, da alimentação, da visão e da audição, da postura, do sedentarismo, da saúde psicológica, estes problemas todos que nós já conhecemos. É evidente que é isto. Agora, o que nós queremos é ver se conseguimos ter a parte de cima sem ter a parte de baixo. E depois também, eu acho que nós não devemos dramatizar muito, porque é evidente que agora, digamos que a internet é um mundo novo que nós não conhecemos, e como não conhecemos, tememos, como sempre aconteceu na história da humanidade, não é? Mas, na verdade, os senhores que têm mais uns anos lembram-se com certeza dos códigos que os adolescentes inventavam para fugirem à monitorização paterna. Isto não é uma coisa inventada agora por esta a pílula encarnada. Há relatos, por exemplo, escrever como se fosse a escrita invertida, que só se podia ler ao espelho, escrever o consumo de limão, que era preciso passar a uma chama para se perceber o que estava lá escrito, a linguagem dos P's, em que dobrava-se cada sílaba com a mesma sílaba com P, para ninguém perceber. E depois, já mais tarde, já na geração dos anos 90, quando esta frase COS, que queria dizer Parent Over Shoulder, quer dizer, cuidado, tenho o meu pai no ombro. E isto queria dizer para com conversas parvas, porque alguém está a ver o que nós estamos a dizer. Portanto, estas coisas sempre aconteceram. Os emojis vieram amplificar, os influencers vieram amplificar, e depois a possibilidade de agredir via ecrã, não é? Portanto, merece toda a nossa atenção. Já falámos disso. Pronto, e agora vou-vos falar de algumas formas, já conhecem com certeza, mas é para pôrmos aqui o saber em comum antes da discussão daqui a bocado, que é o ciberbullying, esta perseguição em que a pessoa está em casa. É evidente que o bullying, de que já se fala há muito tempo, não é? E reparem que o bullying vingava pelo caráter secreto do bullying. O bullying é uma maneira de um jovem perturbar outro e amedrontá-lo, outro mais frágil, mas de uma maneira que o outro nem sabia o que é que havia de se queixar. E à medida que isto foi sendo denunciado, desceu, porque é evidente que o bullying já não faz tanto sentido quando já toda a gente sabe do que estamos a falar. O ciberbullying é a mesma coisa, só que havia redes. Portanto, há coisas que são mais simples e há coisas que são muito mais complicadas, nomeadamente o acesso. Então, tem aqui o ciberbullying, é isso, basicamente é o bullying, mas via eletrónica. As agressões podem ser partilhadas e visualizadas por um grande número de pessoas e aumentam a gravidade da situação e o sofrimento da vítima. E agora, então, com a inteligência artificial e então agora com as fake images, portanto, é possível vocês reproduzirem uma fotografia de uma pessoa com a cara de outra, não é? E depois divulgá-la e humilhar à mesma a pessoa que é visada, que nem sequer é aquela pessoa que está a ser distribuída. E, portanto, há muitas coisas destas que vão... E os jovens, isto faz parte do desafio a que eles se devotam, que é conseguir fazer coisas mais bizarras, mais estranhas, utilizando as tecnologias. Depois também temos o FOMO, que quer dizer Fear of Missing Out, quer dizer o medo de ser esquecido e de sair da cena do ponto de vista social.
E é isso que os faz agarrados à net, agarrados ao telemóvel, agarrados ao Insta, que é o Instagram, não é? Agarrado às mensagens, que é o medo de perder qualquer coisa. Depois esta frase, também não sei se conhecem, mas que é o fubbing, que tem a ver exatamente com nós estarmos com os nossos amigos, mas estarmos todos vejam aqui, portanto, esta questão tem a ver com o fear of missing out, portanto, está a responder a tudo porque precisa de não perder nada do que está a passar à volta. E o fubbing tem exatamente a ver com esta ideia de nós estarmos com os nossos amigos, com a nossa família também, mas estar verdadeiramente cada um no outro lado com outra pessoa e ignorando-se reciprocamente. Uh, e isto é um fenómeno que, enfim, não sei se antes as pessoas conversavam mais, se conversavam menos, dependia, mas assim não conversam mesmo, mas estão conversando com outras pessoas que, provavelmente, quando vão ter com elas, fabem com outras. Estão a ver? Portanto, isto acaba por ser um não viver o presente e viver sempre outra situação. Depois desta ideia do ghosting, que também tem a ver com aquela pessoa que desaparece e não deixa traços, não é? Portanto, o ghosting é isso na sua versão eletrónica, é aquela pessoa que depois de estar a conversar connosco e a dizer quanto gosta de mim e quanto eu sou importante na sua vida, de repente desaparece, bloqueia-me, não responde, não dá sinal e o ghosting é assumir a sua versão de ghost, não é? E depois isto também que é potenciado pela utilização da internet, que é o acesso e a exposição à pornografia, que toma outra forma quando... E vocês veem aqui o ghosting, não é? Portanto, fala, e depois de repente desaparece e nós não sabemos onde a pessoa está, quando é que a pessoa vai ligar, quando é que a pessoa vai estabelecer contacto. E esta questão da possibilidade do acesso à pornografia, nomeadamente não só por menores, como o desenvolvimento da pornografia ligada à pedofilia e à utilização abusiva dos menores e das suas imagens. E depois outra coisa, que, enfim, falando dos perigos da internet, para os pais que não conheçam estudos, eu penso que já não há, mas pronto, que é esta questão dos jogos e das apostas online. A quantidade de jovens, porque é fácil falsificar o cartão de identidade, o cartão de crédito e isso tudo, e portanto não só é uma dependência, como antes os casinos e outras coisas, e as raspadinhas, não é? Portanto, mas estas são online, mas também dá grandes problemas de gestão financeira, porque os jovens não têm que ter muito dinheiro, não têm que ter o dinheiro todo que apostam e perdem, e depois associados à delinquência, porquê? Porque é preciso arranjar dinheiro, não é? Porque para pagar as dívidas de jogo. E nós temos agora vários miúdos a pedir intervenção, ou pais a pedir intervenção para os filhos, exatamente por causa disto. Agora, meus amigos, isto são jogos legais, e são jogos publicitados, e são jogos rentáveis para a banca. Portanto, nós somos assim um bocadinho a modos que hipócritas, não é? Porque, por um lado, tememos que os nossos filhos se metam nisto e depois virem delinquentes porque jogaram demais e nós não lhes damos dinheiro, mas, por outro lado, estes jogos são de instituições credíveis, instituições honestas, não é? Mas que, por outro lado, não têm esse pudor em ficar com o dinheiro dos nossos filhos, portanto, e o nosso, não é? E, portanto, isto é interessante para a discussão também. Pronto, depois eu tenho aqui várias coisas que só vos vou, isto não vos vou dar uma seca com isto, é só para saberem que há muita literatura sobre isto, há muita investigação sobre isto, e basicamente há uma grande ligação entre bullying e ciberbullying, é a mesma dinâmica, digamos assim, o incipiente é que é diferente. O ciberbullying, tal como o bullying, vem da escola e começa na escola e depois volta outra vez a ser devolvido à escola. Até uma coisa muito, muito relacionada ali com a escola, não é? E é evidente que agora com o mundo digital aumentou. Normalmente os miúdos são colegas da escola e conhecem-se na vida real. Na sua versão vítima são mais meninas. E depois o ciberbullying está associado a coisas como faltar mais à escola, abandonar os estudos, ter um rendimento inferior, apresentar sintomas físicos e psicológicos, problemas de saúde mental.
ideação e comportamento suicida, agora com aquelas derivações que nós ouvimos daqueles grupos extremistas que aproveitam até a fragilidade dos miúdos com ideação e comportamento suicida para os induzirem a cometer crimes, já que se vão suicidar, cometer um crime antes, o que é uma coisa muito sofisticada, mas muito perversa, não é? E depois também permite contacto com grupos extremistas que são organizados com objetivos tóxicos e potencialmente letais. E é evidente que é muito complicado nós conseguirmos perceber, é evidente que toda a gente sabe que nós podemos limitar o acesso dos nossos filhos a algumas aplicações, mas também toda a gente sabe que eles sabem contornar isso e cada vez que a saúde, como acontece em geral com todos os comportamentos de risco, cada vez que a saúde e o bem-estar consegue produzir uma solução, o mal-estar e a toxicidade consegue, porque há mais dinheiro por ali, não é? Consegue produzir um ataque ainda mais violento, não é? E, portanto, alguém falava que é assim, como é que é, se eles conseguem vender cigarros, como é que nós não conseguimos, nós cientistas, não conseguimos não os vender? Mas a diferença entre a ciência e as tabaqueiras é o poder económico, não é? Portanto, nós não temos o poder económico que tem a indústria tabaqueira para conseguir vender os cigarros. E por isso é que temos uma mensagem que não chega tão longe, porque não tem tanto financiamento para ser implementado. Pronto, depois também, tal como acontecia no bullying, um terço dos jovens não ajuda a vítima. Também há um fenómeno de bystanders, são aqueles miúdos que não ajudam ou porque têm medo de represálias, ou porque não sabem o que é que vão fazer, não se querem meter nisso, não querem ser o próximo. E isto aqui é uma terceira mensagem de coisas onde nós podemos atuar, que é exatamente empoderar os bystanders, os observadores, as pessoas que sabem que as coisas estão a acontecer. Olha, vão ver no filme como é que isso se passa, e esses miúdos são da maior utilidade para baixar o fenómeno. E depois isto também, 14,7% nunca ou raramente conversam com a família sobre formas de se proteger. E outra mensagem é que eles dizem que não falam com a família porque a família tenderá a criticá-los antes de os ajudar. E isto esta maneira de falar com os nossos filhos, se calhar também tem que ser invertida, não é? Nós primeiro temos que os ouvir e temos que os entender e depois, em vez de criticar, podemos tentar evitar que volte a acontecer. Mas às vezes ficamos muito estressados e passamos logo para a acusação e não resulta. A maior parte dos miúdos, este ano do 8º ano de escolaridade é aquele ano terrível, já era um ano terrível há 30 anos e agora continua a ser. Há ali qualquer coisa no 8º ano, há ali qualquer coisa nestes 13 anos que realmente é o pico do bullying e agora também o pico do ciberbullying. O miúdo da série da Netflix tinha exatamente 13 anos. Pronto. As meninas mais vítimas, os rapazes mais agressores ou misto. E depois há aqui outros fatores de risco. Por exemplo, a pertença a grupos minoritários, que é uma coisa que agora é exacerbada com toda esta tendência, enfim, à não valorização da diversidade e à xenofobia. Depois as questões das dificuldades económicas, não é? E a presença de dificuldades emocionais ou psicológicas pré-existentes. Eu chamava a isto tudo scarcity, que é a escassez de diversidade, a escassez de dinheiro e a escassez de saúde e de robustez psicológica. A escassez afunila a nossa motivação, afunila a nossa energia pela vida, afunila a nossa capacidade de prestar atenção às outras coisas e realmente, como diz o Olga Schaffer, a escassez dá cabo de nós, não é? Portanto, ora bem, isto são dados nossos do HBS, tem aqui esta estatística de 8,7% dos jovens entre 8% e 9% já se envolveu pelo menos uma vez com ciberbullying. Parece que é pouco, mas para eles é muito. E não é um problema populacional, mas é um problema grave, não é, para os envolvidos. Depois, mais tão grave, não direi mais nem menos grave, mas associada a este problema do ciberbullying, há a questão do declínio preocupante do bem-estar e da saúde mental dos adolescentes. Estão a ver, 2018, 2022 foi antes e depois da pandemia, não é?
e um dos indicadores deste estudo da OMS que nós fizemos antes e depois é o declínio do bem-estar e da saúde psicológica. A propósito disto, por exemplo, o Dr. Jorge não disse, porque se calhar não sabe, mas eu coordeno na DGEC, que pertence ao Ministério da Educação, o Observatório da Saúde Psicológica e Bem-Estar, que exatamente também fez um estudo em 2022 e já fez agora um estudo em 2024, que ainda não foi divulgado porque será o Sr. Ministro a divulgá-lo e agora a agenda está complicada, mas em que nós justamente vimos que havia um terço dos jovens em 2022 que estavam com problemas em termos da sua percepção de bem-estar e saúde mental. Pronto, exatamente. E cuidado que o impacto psicológico do ciberbullying é agravado porque as vítimas sentem-se incapazes de se defender, mas também de procurar apoio de um adulto significativo, de um pai que não seja só hipercrítico. O pai não tem que valorizar imenso e dizer, que bom, ainda bem que aconteceu isto, mas ouvir primeiro e numa altura de crise, ouvir e apoiar antes de punir ou outra coisa qualquer. E, portanto, eles têm medo de não serem levados a sério ou têm medo de represálias pelos bullies, ou têm medo de serem criticados. E, portanto, nós temos que mudar também o nosso discurso em relação a isto. Pronto, isto já temos estado a ver, a utilização das plataformas traz novas, e a facilidade de acesso à internet traz novos desafios, e também esta ideia da natureza anónima da internet. Portanto, na internet ninguém é ninguém. Nós estamos aqui, agora vi aqui a doutora Helena e eu que estamos com a cara à mostra, mas as outras pessoas são os quadradinhos com um nome que provavelmente nós não ligamos à pessoa. A natureza anónima dos atos na internet é como, olha, como nas guerras civis, quando se lança uma bomba, a pessoa que lança a bomba não percebe quem é que vai morrer quando a bomba chegar cá abaixo. E a natureza anónima destes ataques massivos, que são da internet, como são os das bombas, fazem com que as pessoas façam coisas que não fariam se fosse cara a cara. E pronto, uma vez mais aqui vejo-vos com isto, não é? Que é a importância de nós darmos exemplo, de conversar, de sabermos das coisas e de comunicarmos com os nossos filhos. Não há diálogo, não se pode partilhar perspectivas, nem sobre as redes sociais, nem sobre os consumos, nem sobre as preocupações, nem sobre sexo, sobre nada. E, portanto, quando não há diálogo, não se pode partilhar. E o diálogo é uma escuta ativa, é uma escuta para ajudar. Não é para apoiar, nem para valorizar, nem para dizer muito bem. É uma escuta para ajudar. Primeiro entendemos e depois mediatizamos. Não é dizer, não é valorizar, nem sequer apoiar. E isto, entender e tentar ajudar é diferente de aconselhar, criticar, punir. E às vezes os miúdos falam muito com os pais, não posso falar com eles, porque eles ficam muito nervosos e começam logo a gritar, começam logo a dizer o que eu devia ter feito, começam logo a ameaçar-me e pronto, e a conversa acaba ali. Portanto, nós temos que ter algum cuidado no diálogo com os adolescentes para não partirmos imediatamente para a hipercrítica e conseguirmos, pelo meio, pelo menos, ajudá-los a adotar outros comportamentos. Aqui deixo-vos com estes filmes. Olha, deixem-me só dizer isto, eu tenho aqui, vou usar mais 3 minutos, só para vos falar de uma dica da Masha Linham, que é uma americana que idealizou esta ideia do caminho do meio. O caminho do meio não é não é o meio termo, é outra coisa. Então, o que ela vos convida a refletir, eu adaptei para este bonequinho é meu, é assim, partilhar perspectivas antagónicas, mas ambas com algo correto. E nós percebemos, em relação aos nossos filhos, que há conflitos de interesse em jogo da parte deles e das nossas. Nós estamos preocupados com a vida deles e eles estão preocupados em se divertir, não é? Nós estamos preocupados em que eles não se metam em sarilhos e eles estão preocupados em passar um bom bocado. Não é? Eles não acordam de manhã a pensar como é que eu hoje não me vou meter em sarilhos. Não, nós, pais, acordamos com essa preocupação. Eles acordam de manhã a pensar como é que eu vou passar um dia ótimo. Pronto. E, portanto, são conflitos de interesses. E ambos temos razão, não é? Portanto, eu falo isto dos miúdos, o triângulo vê uma estrela, não é? E a estrela vê o triângulo, a realidade é uma estrela ou é um triângulo? Estão a ver? Discutam isto com os vossos filhos. É que depende do ponto de vista. E uma família, uma escola, cresce
a conjugar diferentes perspectivas. Às vezes eu posso deixar-me ir para esta perspectiva, outras vezes digo, não, 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 isto não pode ser mesmo. Está bem, pronto, isto talvez possa ser, não, 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 nem penso nisso. E eu conjugar o que é mesmo prioritário, o que é mesmo aquela red flag que nós não vamos mesmo aceitar, e o que é uma coisa que não é importante e nós estamos a fazer um braço de ferro mais ou menos ridículo só para mostrarmos que temos mais poder ou isto ou aquilo. E nós temos que conseguir flexibilizar. Portanto, este caminho do meio, que é este amarelinho que fica aqui resultante desta interação, é uma longa e desafiante procura e é um exercício de cultura e de flexibilidade mútua. O que é mesmo importante e o que é que nós só estamos a dizer para dizer coisas? Um bom exercício de comunicação para fazerem com eles e com vocês próprios é o meu dia. Pronto, o meu dia é um copo, tem 24 horas e que talhadas de coisas é que eu ponho nesse copo. Quanto é que eu passo a dormir, a comer, a falar com os amigos, nas redes, a falar com o filho ou a falar com o pai. E depois, se quiserem ser mais sofisticados, podem começar a dizer. Então, ponham lá encarnado, as cores são arbitrárias, podem dizer uma coisa qualquer. Encarnado numa coisa que é interessante, amarelo numa coisa que é entediante e verde numa coisa que é serena. Então, e como é que nós ficamos ativados emocionalmente com isto? Encarnados ficamos irritados, amarelos ficamos com medo, azul se ficamos estimulados e verde se ficamos tranquilos. Pronto, a tentar perceber o que é uma atividade, o que é o interesse que nós atribuímos às atividades e qual é a ativação emocional das atividades. Sabem o que é que eles fazem? A escola é uma grande tranche disto, porque os nossos alunos têm mais aulas do que o resto do mundo, não é? Mas a escola é um grande tédio e a ativação que nos dá é outro grande tédio. E, portanto, provavelmente a escola era a tornar a escola um espaço estimulante, um espaço onde os meninos fossem buscar, desafiar-se intelectualmente. Não vamos ali para nos divertirmos, mas não faz mal divertirmos um bocadinho. E, portanto, conseguimos ir à escola buscar um entusiasmo intelectual que nos permita querer lá voltar outra vez no dia seguinte, sem medo. O medo era o amarelo, mas com a energia era interessante. E pronto, era isto que nós não queríamos e, portanto, basicamente o meu desafio para vocês é como é que se nós podemos ficar com o melhor de dois mundos. Portanto, ficamos com acesso à informação, ficamos com a socialização, ficamos com o divertimento e o lazer, mas temos que evitar ficar com estes problemas todos e com estes problemas todos. E, portanto, este é o nosso desafio. A internet veio para ficar e não vai embora, não é? E por isso nós temos é que começar a permeabilizar uma mudança cultural à volta da gestão da utilização da internet. Nenhum de nós estava à espera que isto acontecesse. Estava longe do nosso horizonte de preocupação, mas aconteceu. Aconteceu uma coisa muito aditiva, digamos assim, e bastante perigosa pelo que está escondido pelo lado lá. E nós temos que aprender a viver com isto. E quanto mais depressa e mais serenamente o fizermos, melhor. Eu agora não vou dizer isto, porque eu já vejo que sei. Eu vou depois, não sei se querem ficar com o PowerPoint, eu posso disponibilizar para porem online e assim escuso estar a dizer mais coisas e guardamos aqui estes 10 minutinhos últimos para uma conversa, pode ser? Com Já certeza. estou a ver ali o Dr. Fernando Paulo Batista, já Exato, com a mão no ar há mais de 20 minutos. exato. Doutora, eu já tinha visto também, mas antes de mais eu queria agradecer à professora Margarida Gaspar toda a maneira como nos trouxe um problema ou uma capacidade tão complexa quanto, e que se deve, não sei, e isto eu perguntava, talvez à rapidez com que tudo isto apareceu e à falta de preparação, também diria eu, dos pais, até dos próprios educadores, que em vez de falarem abertamente e de dialogarem, porque o que acontece, e não sei, professora, permita-me enfim, a minha longa vida, os professores no meu tempo e já depois, quando eu fui professora e por aí fora,
havia diálogo entre os professores e os alunos e as alunas, inclusive não havia problema para os professores dialogarem com os seus alunos nos intervalos e por aí fora. De repente, mas porquê? Porque não havia diríamos, estes chamamentos que apareceram com a internet e com todas estas aplicações. Ah, mas a minha pergunta é: estarão os nossos professores, em que sabemos que há uma gama enorme de professores já quase a poderem ser reformados e outros que já se reformaram no entretanto de toda esta grande vantagem da internet e das redes sociais e por aí fora, quando bem utilizadas. E a minha pergunta é: será que os pais, muitos deles estarão preparados, outros não terão conseguido acompanhar todos estes desenvolvimentos e não estarão informados também, muitos deles, eles próprios, das vantagens e das desvantagens, e o mesmo dito com os professores, e portanto os miúdos, a partir dos 12, 13 anos, ali com as inseguranças todas da adolescência e por aí fora, acabam por também não ter apoio e não poder beneficiar daquilo que é o conhecimento e da utilização desse conhecimento de maneira racional. Não deveria haver, mas isto é a minha ignorância, se calhar até há movimentos até de formação e de informação dos professores, dos pais que quiserem saber mais, ou isto é uma inércia, mas há uma questão que eu me pergunto. Muitas vezes uma pessoa hoje em dia vai a um restaurante, vê uma criança que tem ainda não 3 anos e os pais, a primeira, sobretudo a mãe, que é quem transporta o tablet ou o telemóvel, põe à frente da criança para não chatear ninguém quando estão a almoçar. Ora, esta criança no futuro não sabe mexer em mais nada senão no telemóvel ou no tablet para ver os desenhos e vai ficar, diria eu, ignorantemente, talvez viciada e já, ou se calhar não, se calhar já mais informada. Onde é que nos podemos Mas, colocar? doutora Salomé, eu acho que os pais neste momento já estão suficientemente com uma literacia digital razoável, não é? Se me dissesse isso há 10 anos ou há 15 anos, sim, havia uma geração, era a primeira vez que a geração dos filhos ensinava coisas à geração dos pais, porque os pais ainda estavam naquela fase de ver qual era o botãozinho para ligar o computador, não é? Agora, o que aconteceu foi que isto foi muito rápido, como disse, não é? Ainda há uns anos havia a cultura do quarto em que eles iam para o quarto com um computador, que era um PC, um CPU, e agora ninguém vai para o quarto, vai tudo para o smartphone. Não é? Eu vejo os meus alunos de mestrado ainda levam computadores portáteis para as aulas, mas os outros fazem literalmente tudo no telemóvel, ninguém anda com computadores atrás. E, portanto, agora apareceram os equipamentos integrados, em que aquilo está ali tudo, não é preciso mais nada. Eu penso que os pais estão suficientemente informados. O problema dos pais é a gestão do tempo e da relação com os miúdos, não é o que. E estes pais sabem exatamente os riscos. Às vezes também são muito aficionados do dito cujo de telemóvel, não é? Pronto. E isso é que dá ali um problema, porque os pais depois vão chatear os filhos para não utilizarem, mas depois vão eles um bocadinho ver as mensagens e aquilo, e também já se tem visto isso. Agora, os professores, falou de uma coisa muito interessante, eu acho que se teve professores assim muito giros, teve muita sorte, porque olha, eu não tive essa sorte toda e posso contar pelos dedos das mãos os professores que ainda agora me lembro por bons motivos, porque os outros todos já fiz por esquecer. E pronto, está a ver que não vamos deusificar as gerações do antes, porque aquilo entre gritaria e pancada havia de tudo. Não, é sério, não era assim. Agora, neste momento, os professores, como diz, muitos estão a reformar-se, a maior parte são mulheres, e o resultado do Observatório da Saúde Psicológica e Bem-Estar diz-nos que se há um terço dos miúdos que estavam perturbados psicologicamente depois da pandemia, há metade dos professores nas mesmas circunstâncias. Isso é o que se chama um contexto completamente tóxico para os miúdos ficarem melhores, quando estão num ecossistema escolar em que metade dos professores estão perturbados. E quando os miúdos nos contam o calibre da perturbação, é assustador.
E agora, passado 2 anos, voltámos a repetir o estudo, os miúdos estão ligeiramente melhor, portanto, do ponto de vista global, passou de 1/3 para 1/4, portanto, ligeiramente melhor, mas os professores estão na mesma. Eu nem vou falar dos professores, porque eles não, quase que se recusaram a responder aos questionários, mas a percentagem que dá é 50% a mesma. E, sobretudo, as mulheres, que são quase todas, não é? E, sobretudo, as mulheres mais velhas também são quase todas. E, portanto, está a ver que o ambiente na escola está completamente pouco saudável do ponto de vista da saúde psicológica para os nossos filhos e para os nossos netos, né, saírem daquela patologia, não chamo patologia, mas, portanto, aquele mal-estar a com que ficaram depois da pandemia. E é interessante que, neste segundo estudo, quando falamos com os miúdos, eles dizem-nos: a pandemia já foi, agora já não há nada disso, agora vamos para outro mundo, é outra página, mas há um residual de miúdos que acham que estão pior e esses miúdos estão verdadeiramente perturbados. Portanto, nós não podemos descontinuar medidas só porque estão a funcionar, porque temos um residual de miúdos severamente perturbados nas escolas. Não são muitos, mas também estou a ver que o ciberbullying também anda ali à volta de 9%. Também não é muito. Os miúdos desse residual também andam à volta de 9, 10%. Portanto, não é uma catástrofe populacional, mas do ponto de vista clínico é importante. Pronto, agora, só mais uma coisa para deixar aqui tributo, não é? Portanto, muito foi feito a este nível. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do professor Tito Moraes, que faz tudo e mais, enfim, que se organiza por tudo quanto é sítio, para fazer formações para pais. Ele tem aquela coisa do agarrados à net, não é? Portanto, ele tem várias ações com pais e nas escolas, e eu vejo sempre, enfim, penso que nós pais e nós educadores e nós profissionais em geral de saúde e de educação, devemos muito à energia daquele senhor e ao seu conhecimento e à sua disponibilidade para vir aqui falar exatamente das miudezas técnicas do que é a utilização de tecnologias. Ele não é psicólogo, portanto, não sei nem sei qual é que é a formação básica dele, mas foi um homem que dedicou a vida e a causa a esta questão das tecnologias. Agora, portanto, a parte da saúde mental e a parte das adições já não é tanto enfim, a onda dele, mas a parte do que é que, dos perigos do telemóvel e de onde é que o que é que se faz com aquilo, ele é uma pessoa muito interessante para se conversar com ele. Doutora Maria Salomé, acha bem atento de achar isso? Eu já não vejo o professor Manuel Sobrinho Simões há tantos anos O professor que eu não Sobrinho quero me ir Simões está embora. ali. O professor Sobrinho Simões, Eu faz não me quero ir favor, embora sem dizer adeus. o seu microfone, se faz favor, liga, como está? O professor Sobrinho Simões Estou ligado. já ligou, está bom, já está. Então, mas não me viu. Professora, a professora viu-me, eu estava no hospital, quando, em dezembro, não sei se lembra, uma das primeiras coisas das coisas digitais. Mas olha, é pelo seguinte, eu queria perguntar à professora Margarida, é o seguinte, vamos lá ver, fez um diagnóstico brilhante e, portanto, todos nós estamos de acordo e, portanto, e é perfeito. De resto, até é muito interessante a possibilidade de perceber que mais importante do que o conhecimento no sentido da sabedoria é realmente a mudança da atitude e dos comportamentos. E fez isto de uma forma brilhante. E também até a utilização do prefixo com, a necessidade absoluta de usar o prefixo com em vez de um prefixo que nós costumamos em português usar muitas vezes o des, mas que a professora Margarida disse muito bem que é muito interessante utilizar também o sem. A minha dúvida, e é uma coisa que eu gostava de ouvir o que ela pensa, é isto é verdade e a descrição dela é perfeita e há aqui um problema de aceleração de um problema. Nós sabemos que temos alterações muito grandes e que são muito óbvias nos adolescentes. Eu confesso que estou mais preocupado antes, isto é, nós estamos ou não com um problema antes mesmo da escola, logo no princípio, e até que ponto, por exemplo, nós temos um problema de empatia nas crianças. Será que este problema nas crianças, hoje em dia, que em parte é fruto desta evolução tecnológica, é ausência, falta, vazio de empatia ou não? E tem alguma coisa a ver com esta evolução da sociedade
dentro das diferentes características que a professora Margarida Gaspar de Matos falou. Portanto, se ela quiser falar sobre isto, eu gostava, isto é, antes dos adolescentes, vamos para crianças de 1 ano, 2 anos, 3 anos. O que é que nós estamos a fazer? Pois, eu não vos quero pôr todos deprimidos, mas, e normalmente, como o professor Serino Simões é como eu, não é? Nós somos cientistas e gostamos de falar com os dados na mão e não gostamos de opinar para aqui, que isso é mais fácil para toda a gente. Os primeiros 1000 dias, não é? Aquela coisa que são da maior importância, e o que me assusta é ver exatamente. Nós não sabemos ainda. Não sabe, aliás, como também não sabemos qual é o efeito da Ritalina nas crianças a 40 anos, não é? Portanto, não sabemos ainda, nem, e de outras coisas assim. Também não sabemos o efeito de um smartphone numa criança a 40 anos, porque ainda não temos esse efeito, não é? Portanto, tem estudos longitudinais. Mas nós conseguimos imaginar que a empatia, que tem a ver com conseguirmos descodificar as emoções dos outros, aderir emocionalmente às outras pessoas, nomeadamente às figuras maternas, ao pai, à mãe, aos irmãos, isso fica um bocadinho cortado quando a criança olha e vê a mãe olhar para o telemóvel, não é? Pronto. Ou quando a criança olha e vê um telemóvel olhar para ela, não é? E isso desde muito pequenina e desde ainda não saber o que é aquela coisa que está a olhar, aquela coisa, enfim, quando se fala de attachment, qualquer dia nós não somos os patos do Lawrence, porque senão ficávamos todos com attachment aos computadores, aos smartphones e não às nossas mães. É muito complicado ver, eu acho que é um desafio, e o professor Manuel Serino Simões, que é um investigador, eu imagino que isto dê tanto estímulo científico como dá a mim, mas eu estou um bocadinho apavorada com isto. Eu tenho muitos doentes que, exatamente como estava a falar a doutora Maria Salomé, que vão à consulta e levam o telemóvel para a criança estar entretida enquanto eles falam comigo. E, portanto, isso é um comportamento que relativamente frequente. E isso é que nós não vamos andar para trás com isto, não perdemos aquelas coisas todas boas que vêm com a sociedade da informação e com o digital, mas nós temos que disciplinar-nos a nós próprios nesta questão. E valorizar outras coisas. Olha, que eu digo, eu ainda não encontrei um miúdo que bem conversado, não adora fazer coisas esquisitas, como sujar-se, como correr, e como com os pais, se for desafiado a isso. Não percam a esperança de ir correr para a praia com o vosso filho, de ir construir barro, de ir pintar a casa. Não percam a esperança de os convidar e de eles aceitarem. E se eles não aceitarem uma vez, insistam, porque eles depois vão e gostam e já querem ir outra vez. Pronto, agora, às vezes o que acontece é, não, eu bem digo, mas ele não vai. Não, é preciso insistir e é preciso criar uma contracultura. Uma contracultura que seja, nós podemos estar on, mas também podemos estar off, e não temos de estar sistematicamente ali. A scarcity, a escassez, também é a escassez de alternativas, não é? É que nós só temos aquilo. Aquilo é a resposta para todas as nossas angústias. Isso é que não pode ser. Eu agora peço desculpa, mas tenho aqui o Dr. Fernando Paulo Batista, que já estava há 20 minutos e se deu-me calar com a mão no ar e que nós ainda não lhe demos a palavra. Pode ser? Pode ser, doutora Salomé? Sim, com certeza. É que ele depois, entretanto, tirou a mão, mas já pôs outra vez a mão. Vá. Faz Posso então tomar a palavra? com certeza. Primeiro, em termos de comunicação oral, foi uma magnífica comunicação de quem domina os saberes que toda esta esfera da dimensão humana comporta. Ela, na realidade, é uma enciclopédia viva e vivificante, motivadora. Isto, eu refiro-me à comunicação oral que ela fez. Só uma última pergunta e felicitar. Está-se a discutir agora a questão de se os professores devem recolher os smartphones nas escolas ou não. E tem-se visto alguma argumentação a favor e contra. E se a professora Margarida Gaspar de Matos tem sobre esse assunto alguma ideia, ou se devemos
também adotar o esquema do caminho do meio. Sabemos que em saúde pública, não é? A proibição é a coisinha mais mal feita que nós podemos fazer como estratégia de intervenção. Não resulta. É meter medo, é proibir. Portanto, agora, às vezes é preciso como detonador, não é? Portanto, nós fomos todos apanhados de surpresa com uma circunstância que nos ultrapassou e que nós não fazíamos ideia que conseguia tomar estes foros. E por isso eu entendo que agora haja uma medida de proibição. Agora, do ponto de vista da modificação de comportamento, do ponto de vista educativo, do ponto de vista da promoção da saúde e do bem-estar, a proibição não é o golden standard, a coisinha que nós teríamos de fazer. Isto será sempre, eu já tive a ocasião de dizer isso ao Sr. Ministro, será sempre uma coisa passageira, que é fomos apanhados desprevenidos, estamos em estado de calamidade, pronto, embora lá proibir, mas é proibir para pensar, para gerir, para tornar os contextos mais amigáveis e para mudar a cultura. Porque os miúdos não podem ser, pura e simplesmente, proibidos. Eles têm que ser ajudados a gerir, têm que ser ajudados a utilizar. Pronto, é isso. E, portanto, basicamente, eu agora não me choca que seja proibido. Se bem que não sei se sabe que as associações de estudantes andam por aí a fazer campanhas eleitorais à volta de os que defendem e os que não defendem a proibição dos telemóveis na escola. E, em geral, aqueles que não defendem ganham as eleições. Portanto, está a ver que dá ali uma coisa mais complicada. Mas eu penso que sim, que neste momento fomos apanhados numa curva que não estávamos a contar e isto é uma maneira é uma forma transitória de repor alguma, enfim, alguma ordem nisto, mas depois nós temos que mudar o registro, sobretudo para a escola ser estimulante, haver coisas para fazer na escola de miúdos, que eles gostam de estar uns com os outros, aprenderem a autorregular as suas coisas, porque eles também não gostam de estar sempre no ecrã, não é? Portanto, às vezes não têm mais nada interessante para fazer e aquilo acabam por ir sempre parar ao mesmo, se tiverem uma alternativa mesmo gira. Pois, exato. Concordo em absoluto. Concordo em absoluto. Temos Professora aqui a professora Helena Santos, faz favor. Bem, primeiro, muito obrigada por esta conferência tão interessante. Eu devo dizer que sou muito ignorante neste assunto, porque nunca, não tive filhos, nem eduquei ninguém, portanto, mas de qualquer maneira eu gostava de, de lhe perguntar, ou de saber a sua opinião sobre um ponto. O que eu noto agora nas crianças, pelo menos comparado com quando eu era criança, é que as crianças não conseguem estar sem fazer nada, têm que estar sempre entretidas. Isso é uma coisa que me faz muita impressão, porque de facto eu passava muito tempo sem ter nada que fazer, a pensar, a olhar para aquilo que me rodeava, não sei. O que é que acha sobre isto? Não se terá que ensinar as crianças a de facto não fazerem nada e olharem para dentro e a pensarem? Dizia-se, não é? Eu não sei de quem é esta frase, mas que a inteligência veio do aborrecimento, não é? E, enfim, provavelmente todos nós tivemos infâncias daquelas longas, com aquelas férias de verão que nunca mais acabavam e que nós tínhamos puxado pela cabeça, pela nossa criatividade e por tudo aquilo que nos, enfim, que nos aprovesse, não é? No sentido de passar aqueles longos dias a fazer qualquer coisa. Isso dava direito a questões de autorregulação, de adiar o prazer, de resistir à frustração e provavelmente ajudava-nos a regular estas coisas, não é? O tédio, não é? O aborrecimento é uma coisa interessante, já que mais não seja é mais uma maneira de nós, não é? Portanto, mal parece que nós não temos um bocado de aborrecimento e realmente as tecnologias, o digital, vêm imprimir uma aceleração tão grande ao dia a dia que nós já achamos tudo. Olha, pronto, eu que fiz o doutoramento em Inglaterra, quando eu escrevia ao meu orientador e ele me respondia, era uma coisa que demorava 2 semanas, se ele fosse muito certinho a responder, não é? E agora os meus alunos mandam-me uma coisa de manhã às 8 da manhã e à hora do café já me estão a perguntar, então professora, não respondeu, não recebeu o meu e-mail? É que ainda não respondi. Eu disse, vi isto há uma hora, você não, acha que eu não tenho mesmo mais nada para fazer, mas isto
a aceleração do dia a dia é uma coisa inacreditável. Tudo aquilo que não seja para a hora. E realmente os miúdos não têm um espaço de nada, porque o digital está aberto 24 horas por dia, porque há sempre alguém acordado em algum sítio do globo, não é? E isso também me preocupa, até que ponto é que eles não são ensinados a gerir o seu tempo, a gerir a sua frustração, o seu aborrecimento, essas coisas todas. Eu acho que só vamos ver, é como a Ritalina e como estas coisas todas que estávamos, e como a empatia, não é? Vamos ver agora, daqui esta geração beta, ainda não é esta geração, é a próxima. A geração daqui por 10 anos é que nós vamos ver o que é que lhes vai acontecer. A geração beta já são nascidos digitais com os equipamentos integrados. Mas a outra eu vejo a diferença entre os miúdos que têm agora 17 anos e os miúdos que têm agora 10 anos. E é curioso que os miúdos de 17 anos preocupam-se com a imersão dos de 10 no smartphone. Porque os miúdos de 17 anos já viveram outra vida antes. E os de 10 não. É única. Para eles aquilo é a vida. O resto não existe, por isso simplesmente no universo deles. Eu estou a ver o professor Manuel Pinto-Mas a rir e eu sorrio também porque eu tenho essa curiosidade. Eu estou cheia de vontade de ver o que é que vai acontecer e espero que nós possamos fazer uma diferença, ajudar a que não aconteça assim nada de muito mal, não é? Mas realmente é um mundo novo, é um mundo novo. Professora, sem a querer amassar, mas já agora perguntava, como é que vê este alarido neste momento das declarações da PSP sobre os emojis e o perigo e o alerta, assim de repente, por causa do... Sim. Eu agora ia lhe dizer que não quero ser um spoiler, mas se o nosso amigo, como é que é, Fernando Paulo, me ouve dizer spoiler, então aparece aqui outra vez. Eu acho que ele já saiu. Já foi Ele já embora, saiu, pronto. acho que Bem, ele- mas eu não quero fazer um spoiler do filme, mas isto apareceu tudo por causa da série da Netflix. Exato. Pronto. E o que acontece, eu acho muito bem, a PSP neste momento é um conjunto de pessoas escolarizadas e que têm umas ideias sobre as coisas e que têm uma função educativa importante junto dos miúdos, coisa que, enfim, no nosso tempo não era tanto assim. Mas agora eu penso que eles fazem um esforço para serem pedagógicos e para fazerem um bom trabalho com os miúdos nas escolas, nomeadamente nas questões da violência, nas questões do bullying. Agora, eles também estão assim, que foram um bocado apanhados com isto, e como todos os pais que não sabem, todos os polícias que não sabem, a tendência é pular um bocadinho, exagerar um bocadinho, e depois a comunicação social ajuda ao baile e faz o resto. Não é? Vocês veem. Portanto, também só se eu falar tanto disto agora, que a comunicação social não fala de outras coisas. Eu tenho aqui mensagens a toda a hora a dizer se eu não quero falar da série da adolescência para os sítios todos. Pronto. Agora, vamos aproveitar isto e, portanto, eu acho que os emojis, não é? Portanto, aqueles sinaizinhos dos telemóveis, caramba, pá, em si não são perigosos e, como vos disse, há várias espécies de codificações que podem ser utilizadas, aquelas Sim. palavras pequeninas também não se percebe o que é que se está a falar e tudo. Eu acho é que nós vamos pelo lado positivo e vamos aproveitar o filme, que é uma excelente obra de arte e que não foi feito para ser uma ação de formação sobre ciberbullying, não é? E que vocês vejam, deleitem-se e sintam com aquilo, porque assim, dá alguma perplexidade. E vamos aproveitar o interesse das forças policiais e, sobretudo, da comunicação social, para pôr os pais e os filhos a falar destas coisas. E, sobretudo, às vezes, empoderar os pais para conseguirem que eles sejam, digamos, os gestores, os líderes lá em casa. Eu vejo muitas vezes pais agora com os seus 30 e tal, 40 anos, que têm muito medo, talvez um refluxo em relação às gerações, vão mudando, têm muito medo de ser afirmativos para os filhos, e eles têm que ser. Portanto, pôr regras é um ato de amor e tem que ser feito também, não é? Não é preciso ser feito aos gritos, não é preciso ser feito ao pontapé, mas tem que ser feito, porque senão é o caos da outra senhora do esparguete que eu vos mostrei. Exato, exato, exato. Bom, então, professora, mais uma vez, muito obrigada por esta magnífica informação que nos trouxe. Eu sei que será um abuso perguntar-lhe, mas perguntar é sempre possível. Posso
estar a abusar. E eu acho que seria tão importante se nos pudesse dar um texto da sua conferência que só a Academia ficaria, aliás, muito honrada, primeiro por ter todo este seu conhecimento e tudo isto que nos transmitiu aqui e tudo mais que quiser acrescentar se achar que isto não é um abuso e que nos pode dar mais esse privilégio. Peço. Mas com acordo, depois do acordo. Não, aí não tem por que usar, porque não é da Academia. Não- Pode ser que ele depois venha contestar e fazer. Não tem poder para rasurar de maneira nenhuma. Portanto, Muito bem, mas não há. isso é uma coisa que vai-me dar assim o quê? Um mês para fazer isso? Sim, não tem problema, não tem problema. Muito bem, está combinado. Desde que sim, tudo bem. Desde que sim, esperamos por si. Está bem? Está bem. Sim, Então, senhora. agora, peço desculpa, eu gostaria de informar que continuaremos no próximo dia 2 de abril com a nova sessão sobre desafios sociais e dilemas éticos na sociedade digital e será conferencista a professora Helena Machado da Universidade do Minho. Portanto, a todos os que queiram mais uma vez acompanhar-nos nestes fins de tarde que nos permitem aprender cada vez mais, estão convidados e cá estaremos. E mais uma vez, professora, muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. Então, damos por encerrada a sessão e Muito bem. está feito. Até a próxima. Obrigada, boa tarde.